Fala galera, Ricardo Riamonde, mais um Como Fazer. Dessa vez a gente vai ver aqui como a gente pode fazer uma rocha, isso mesmo, uma rocha com aquela cara de desert rocks, aquelas pedras de deserto, tá bom? Com um tom mais quente, mais alaranjado. Então eu trouxe aqui, como sempre, referências para que a gente possa olhar. Eu trouxe aqui uma referência bem legal de 3D, olha só, um carinha esculpiu umas pedras, tem uma textura e uma iluminação, e para a gente ver como isso fica no 3D, e tem uma referência real, como sempre a gente traz aqui, tá? Características básicas que a gente tem são, a questão para a gente lidar com as rochas, é a gente pensar em planos. Vamos começar as nossas anotações aqui. Então a gente vai pensar aqui primeiro em planos. Por que planos? Porque quando a gente tem rochas, elementos nesse sentido, mesmo esse aqui ele é bem arredondado, mas no geral elas não são tão arredondadas assim. O que acaba acontecendo? A gente tem na superfície da rocha vários pequenos planos, tá? E quando a gente pensa em luz, cada plano ele vai receber essa luz de uma determinada maneira. Então pensem sempre assim. Então eu tenho um plano e eu tenho aqui a incidência do raio de luz. Sempre que esse plano estiver aqui, ó, 90 graus, não é algo complicado de se pensar, mas sempre que esse plano estiver a 90 graus em relação à luz, ele vai receber aqui 100% da intensidade dessa luz. Tá? No momento em que esse plano muda de ângulo, ou seja, esse ângulo aqui já não vai receber os mesmos 100% que o plano aqui que está a 90 graus vai receber. Então, conforme a gente muda o ângulo, a gente muda a entonação. Então aqui ele está mais claro, aqui ele vai ficar um pouquinho menos claro e aqui ele vai começar a ficar mais escuro. Porque eu estou mudando o ângulo do plano em relação à luz. Tá, por que tudo isso de plano? Porque é o que a gente tem aqui numa rocha, olha só. Então, de acordo com a iluminação, a gente tem essa luz que vem nesse sentido, então tá um pouco mais frontal, tá? Então, esses planos aqui, ó, eles recebem bastante luz. Esse carinha aqui mudou o plano, mudou o sentido do plano, começa a receber sombra. Esse outro plano mudou completamente, né? Então, esse plano tá para cima. Vamos mudando as cores aqui. Esse plano está virado para cá, quase que de frente para a gente. Esse outro plano está virado quase que para baixo, né? Ele está apontando para a área onde não bate luz, né? Então, por isso que essa área é mais iluminada, essa é menos e essa tem sombra. Todos os planos são assim. Se a gente simplificar em planos maiores, a gente tem isso aqui, né? Então, ó, essa galera mais forte aqui. Então, essa galera aqui recebe uma intensidade, vamos colocar aqui 100. Essa galera que mudou o sentido, tá mais, também tem objetos na frente aqui segurando a sombra, tá recebendo, sei lá, 80. Essa galera aqui tá mais frontal, deve estar recebendo aí uns 60. E essa outra galera aqui para baixo tá recebendo, sei lá, 30, tá? Porque na verdade não está recebendo, ela deve estar batendo aqui e voltando para clarear um pouquinho, coisa que já não acontece aqui, que são áreas que não recebem luz. Então pensem sempre nessa relação de planos. O que torna complexo é que são muitos planos, plano, mudou o ângulo, mudou o desenho, e aí junto, obviamente, com a própria textura que o material tem. Mas olha só que legal, quanto mais simplificado os planos, mais fácil a gente ter essa leitura. E aí, na hora da gente construir a rocha, é legal pensar isso, a simplificação. Vamos lá anotar. Falamos de planos, vamos também anotar aqui, ó, simplificação. Então a gente começa mais simples, para depois a gente ir adicionando detalhes até a gente chegar na complexidade que a gente quer. Beleza? Então isso é a primeira coisa aqui para a gente poder conversar. Outra coisa que eu queria mostrar, olha só, vou usar um recurso aqui do Photoshop. Primeiro eu vou dar um Ctrl U, tirar a saturação para deixar em cinza. E eu vou aqui no Image Adjustments Posterize e vou diminuir aqui a quantidade do Posterize. Olha só, o que eu acabei deixando? Uma relação de branco e preto na cena, tá? De acordo com a iluminação
que essa imagem tem. E aí eu aproximando, olha só, vocês veem que está branco e preto, não existe cinza. Mas olha só, quando eu afasto, a gente consegue ter uma leitura das rochas, tá? Então, o que eu escrevi ali em cima mesmo? Olha lá, opa, simplificação. Esse cara voltou. Então a gente falou primeiro a simplificação da massa maior, né, da massa grande. Mas olha só que legal, quando a gente simplifica também os detalhes, da maneira que a gente for construir esses detalhes na simplificação, a gente consegue criar a sensação visual do que é aquele objeto, né, ou o que é aquele objeto, não só de que material ele é feito. Então olha só que legal, né? O fato de eu ter só preto e branco, só que nos locais certos, cria a ilusão que eu estou vendo uma rocha. Tá? Então isso é legal para tudo, a gente pensar nessa simplificação. E aí o que eu fiz aqui? Opa, achei, olha só, tá vendo que dá não renomear layers? Então vamos deixar aqui laranja. Eu fiz um desenho de uma rocha, olha, plano simples, né? Como eu falei, a simplificação, para a gente ir lá e fazer a pintura. A criação, eu pensei na simplificação, tá? Então tem um plano voltado para cima, ó, uma forma geométrica maior, tá voltada para cima, né? Aqui mesma coisa, forma geométrica maior, voltada para cima, certo? Aí tem uma forma geométrica lateral unindo, né, essas duas, voltada aqui para frente, né? Não vai dar para desenhar de frontal, mas é o que a gente está visualizando, olha só, né? E aí, é claro, no processo de pintura eu posso mudar o ângulo e também fazer áreas de sombra voltadas para baixo. Beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos fazer uma pintura simples aqui desse objeto. Eu vou primeiro fazer uma seleção. Então fiz minha seleção, travar minha transparência para pintar aqui dentro. Sempre que eu travar a transparência aqui, ó, aqui eu pinto fora. Como eu agora tenho a informação da pedra, travei a transparência aqui e ó lá, pintei só dentro daquela informação. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou criar um layer novo, segurar o Alt aqui e fazer um Clipping Mask. Então o Layer 11 está vinculado à informação do Layer 10, tá? Simplesmente segurar o Alt entre os dois layers vai fazer esse cara responder a essa informação que está aqui embaixo. Então o que eu poderia fazer aqui? Eu vou pegar um pincel de pintura, que eu gosto, mas antes de fazer textura e tudo mais, eu vou pegar um tom mais escuro, como esse, e eu vou fazer aquilo que a gente falou ali que está acontecendo. Ó. Olhando as referências, eu vou trazer informações, ó, mais simplificadas. Ó. Então eu sei que aqui tem uma área de sombra, ó, esse cara aqui de repente eu já posso fazer um detalhe dele mais escuro, tá? Vamos fazer mais um aqui, ó, que são áreas de divisão dos planos, né? Vamos tentar simular aquilo que a gente viu na hora que eu deixei preto e branco, né? De deixar informações mais simplificadas desse processo. Claro que o shape geral que eu fiz, o shape é a forma. Aqui ele é mais simples do que lá, né? Eu não deixei espaço para tantas nuances assim, mas eu posso trazendo essas nuances. Ó, então aqui eu já vou pôr uma ideia de projeção de sombra, né? Esse plano todo, já vamos dar uma escurecida nele, ó. Já que a gente está falando de planos, e esse aqui também. Vamos lá dar uma... Eu gosto das pinceladas mais soltas, e aí eu posso voltar e começar a fazer de repente alguns detalhes que eu não fiz, ó. Vamos trazer uma ideia de pedras aqui, ó. E eu venho adicionando informações, olhando as referências, pensando aqui o que eu poderia fazer. Só que aqui não é um pensar do tipo, eu vou colocar uma pedra aqui assim. Não, a gente vai fazer de um processo assim, olha a referência, faz um risco, faz uma massa, tá? Pensa um pouco mais intuitivo nesse processo aqui, ó, tá? Eu vou criando elementos que eu possa achar interessante aí para minha pintura. Esses caras eu vou fazer mais escuro, aí eu vou fazer um cara aqui, um outro aqui, mais um aqui. Vou pintar esse aqui também, ó. Já que a gente está falando de simplificação, então eu vou trazer elementos aqui que criem massas de acordo com aquelas que a gente viu, ó lá, tá? A ideia é essa, brincar dessa forma.
E aí eu poderia até ter feito inicialmente aqui, ó, vou voltar no layer de baixo, dar um Ctrl U, vou escurecer um pouquinho e saturar um pouco a minha pedra, porque aí eu vou ter espaço para luz. Então vou fazer um layer novo aqui e agora, ó, vou trazer elementos de luz, como eu tenho ali na referência, e é um elemento um pouco mais saturado. E agora eu vou entrar com um pouco de meio tom nessas áreas aqui. Então agora, já que eu já bloqueei, né, já coloquei as cores principais, eu vou agora trazendo aqui um pouco de meio tom para eu sair do escuro. Já que eu defini, já tenho ali o que eu quero que aconteça na minha cena, eu posso trazer informações a mais aqui, variando as cores. E aí também, para não ficar tão solto assim, ó, vamos afastar um pouco. Eu vou fazer um fundo, vamos pegar um fundo que lembre ali aquela imagem. Eu gosto sempre de misturar cores, ó. Então agora aproximar aqui, aí agora a gente começou a mexer com uma questão chamada clima. Então eu preciso trazer um pouco de sombra e com um aspecto um pouco mais frio para essa cena, porque a gente está falando da cor do ambiente aqui. Então eu vou trazer uma certa projeção da sombra aqui. Por que a sombra aqui não é tão escura? Porque a gente tem um céu muito aberto, né? Então esse céu ele vai trazer uma corzinha aqui, ele vai afetar a projeção de sombra. Essa sombra não vai ser tão escura justamente por isso. E aí os próprios objetos, já que agora a gente colocou eles dentro de um clima, de uma cena, eles também podem ganhar um pouco de saturação aí nesse rebatimento. Aqui eu estou pondo um tom um pouco mais frio para parecer que está misturando a ideia do sol com o céu, tá? Por isso que aqui eu estou trazendo uma área de brilho um pouquinho mais fria. Aí que eu fico brincando de pinceladas aí para dar o clima que eu estou buscando. E aí temos a ideia de algumas pedras com pinceladas mais soltas. Busquei ali um meio termo entre a referência da fotografia e a referência do 3D. Se eu for seguir o 3D, ela fica mais escurinha. Se eu for seguir a referência lá de cima, eu vou ter que estourar mais aí a questão da saturação nela. Vou ter que clarear um pouquinho mais. Também não era a intenção, né? Senão eu vou perder muita informação aí, coisa que eu não quero. Aqui já foi suficiente. E aí eu posso brincar com texturas, eu posso trazer pincéis com mais texturas, eu posso criar texturas com as pinceladas que eu fui fazendo e cada vez mais trazer pequenas informações, já que agora as massas grandes já estão efetivas. Eu posso diminuir as minhas pinceladas e isso começa a criar uma sensação de textura da pedra, da rocha. Então eu posso trazer isso para a minha imagem como um todo. Aqui não é o objetivo, aqui o objetivo é como pensar aí na hora de construir a rocha. É importante ter essas variações de cores, né? Então eu parti de uma cor, vamos pôr uma base aqui, um pouco mais escura, né? Eu marquei áreas mais escuras, né? Para depois vir com esses elementos aqui variando a cor, inclusive aqui nas áreas de sombra um pouquinho mais frio para simular um pouco a ideia da atmosfera.
Beleza, pessoal? Lembrando sempre, a gente pode continuar no processo, pode refinar, pode trazer mais detalhes, mas aqui dentro da proposta já está funcionando aí que eu queria mostrar para vocês. Pensem sempre, quando fizer rochas desse tipo, analisem referências para ver o que vocês querem fazer e pensem na questão de planos, né? Esse pensamento de plano que está mais para a luz, mais para a sombra, isso vai ajudar bastante o processo de pintura de vocês. Além dos planos, variação de cor é outra coisa que ajuda muito a gente criar uma pintura interessante quando a gente começa a variar mais as cores. Lembrando, claro, que é um jeito de fazer e tem outros mais que a gente pode explorar. Beleza, pessoal? Então quero ver vocês experimentando aí esse processo e a gente se vê no próximo Como Fazer.